Bom, hoje estamos aqui no nosso podcast, mais um episódio do podcast do NET Clube Alphaville, o maior clube de negócios aqui da nossa região. E eu tenho o prazer de entrevistar o Luiz Alfredo Bianconi. Exatamente. Um belo do italiano, né, que gosta de uma pizza, de uma massa e um bom vinho. E um bom vinho, não claro. É? Sem dúvida. E da Itália também. E da Itália também. Obrigado pela presença. Muito importante você estar aqui com a gente, porque todo mundo precisa de um bom advogado, né? E nada melhor do que a gente conversar, saber os bastidores de um grande advogado aqui de Alphaville, para poder passar aquela credibilidade necessária para ser contratado, né? Vamos chamar assim. Exatamente. Mazei, é um grande prazer estar aqui, te agradeço imensamente o convite, né? E espero poder estar à altura do seu programa, do seu nome, da sua qualidade. Obrigado, enquanto apresentador, e tentar esclarecer o máximo possível aí, trazer informações que sejam importantes para o seu público. O Luiz, o doutor Luiz, ele está há 35 anos atuando na área de advocacia, né? Exatamente. Quais as áreas que você atua? Eu atuo na área de direito empresarial e meu escritório compreende as áreas de direito tributário, societário, civil e trabalhista. Tá. E você tá com um escritório bem bacana em Alphaville, que eu visitei, hein? Isso aí, foi um prazer legal. Te receber lá, muito obrigado Parabéns pela pelo honra. Escritório, bem legal, bem muito montado, muito bem organizado, né? Aquilo foi um dos projetos, né, novos, foi a constituição de uma nova sede, um local, assim, realizado, idealizado e implementado com muito carinho, com muita dedicação, com uma atenção muito especial para a qualidade do atendimento, para que os nossos clientes e amigos se sintam totalmente acolhidos, muito Agora, à vontade. você está aqui em Alphaville há 35 anos ou você veio para cá recentemente? Não, eu vim para cá, eu me mudei para Alphaville em 2018, né? Eu sempre morei em São Paulo, mudei para Alphaville em 2018 e em 2021 eu resolvi, logo após a pandemia, eu resolvi trazer meu escritório, que anteriormente ficava na Avenida Paulista, eu trouxe meu escritório para Alphaville, não só para facilitar, né, o dia a dia, mas também como eu estou aqui, então para atender também o público de Alphaville. Eu te falo uma coisa, morar em Alphaville e trabalhar em São Paulo é bem desgastante, né? Muito. Eu experimentei isso por um tempo e realmente foi muito difícil. Eu fiquei, para você ter uma ideia, 30 anos indo e vindo de São Paulo até Alphaville. Parabéns, então, isso é uma demonstração de... Hoje eu continuo ainda com a minha empresa de patentes em São Paulo, Sim. A nossa sede é lá em Perdizes, mas eu estou indo uma, 2 vezes por semana no máximo, que o resto eu fico aqui no NET Clube. Hoje, com o advento da tecnologia, das reuniões virtuais, né, essa virtualização dos relacionamentos, isso ganhou uma força muito grande depois da pandemia, né? Durante a pandemia e o pós-pandemia. Então, nós entendemos que era viável trazer o escritório para Alphaville. Isso não afetou de maneira alguma o atendimento dos nossos clientes. Nós praticamente atendemos empresas no Brasil todo, né? Então, isso de maneira alguma interferiu no nosso atendimento e foi muito bom. Uma coisa que eu percebi, Luiz, até pelo advento da pandemia, as audiências, elas estão, na maioria, online, né? Durante o período da pandemia, né, nós estamos falando aí 2020, 2021, essas audiências foram praticamente 100% virtuais, online. Sim. Justamente por conta dessa impossibilidade, né, da locomoção das pessoas e da abertura, os fóruns ficaram fechados e tudo mais. Depois disso, houve uma movimentação no sentido de restabelecer algumas audiências presenciais. Muitas ainda são virtuais, mas muitas estão migrando novamente para o presencial. Mas para o juiz é mais tranquilo fazer online, né? Dependendo da natureza do processo e da ação, acaba sendo mais confortável, inclusive para as partes. Né? Evidentemente, ações de direito de família, ações que impliquem algumas questões assim, indenizatórias, de caráter indenizatório, os juízes têm preferido trazer novamente para o trabalho presencial, justamente porque é muito importante que ele esteja
vendo, né? O olho a olho ainda é muito importante. Até a reação das pessoas. A reação né? das pessoas, pra Estado... se está mentindo, Exatamente, se não tá, exatamente. Então, algumas questões, principalmente direito de família, Ah. indenizatórias e outras, os juízes têm tentado e têm preferido trazer novamente para o perfil presencial. Mas o Agora, virtual ainda é muito utilizado. Você percebe que, eu não gosto muito de falar em governo, mas a gente não tem como fugir. Sim, claro. Né? Principalmente na área jurídica, o governo tem influenciado muito. Sim. Com aumento de impostos, uma série de coisas acontecendo, né? Então, eu te pergunto o seguinte, na área jurídica, o que o governo atual, pela necessidade de arrecadação de impostos, está afetando as empresas, mesmo as pessoas físicas? Você está tendo problemas de clientes que te procuram, falam, pô, antigamente não era assim, o Lula, o ministro da Fazenda, mudou a regra, agora a gente vai ter que pagar mais imposto. Por exemplo, como foi anunciado esses dias, o grande aumento de impostos para quem aluga imóveis. Sim. Né? Então, você faz abertura de holding patrimonial também. Sim, atuamos toda essa área do direito societário, né? planejamento, blindagem, né? planejamento patrimonial, no sentido de... veja, existe alguns aspectos que têm que ser observados, né, nessa sua pergunta. A sua pergunta é muito oportuna, porque o Brasil é um país tradicionalmente arrecadador de impostos. Sim. E arrecadador, claro, todo país arrecada, né? Mas a carga tributária brasileira, ela é tradicionalmente exagerada. Por quê? Porque existem alguns fatores que impõem isso. Talvez o fator preponderante principal é a máquina administrativa, Sim. que é extremamente inchada, ela tem um custo muito elevado, e isso faz com que o governo tenha necessidade de arrecadação. Sim. Especialmente no Brasil, alguns outros aspectos são também muito relevantes, né? O Brasil, tradicionalmente, é um país que tributa com uma carga bem pesada e tem um sistema tributário muito complexo. Né? Talvez, olha, eu vou correr o risco de te dizer que o sistema brasileiro é um dos mais complexos do mundo, se não for o mais complexo. O mais complexo, né? número um. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de tributos, né? Impostos, contribuições, há uma quantidade e uma diversidade muito grande na aplicação dos princípios e conceitos legais, constitucionais, na definição de cada tributo ou cada contribuição. Então, isso faz com que um autor, né, um jurista muito famoso, chamado Alfredo Augusto Becker, que ele até estabeleceu que no Brasil havia se implantado um manicômio tributário. Meu Deus. Né? Ou seja, a carga tributária beirava a loucura. E não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil para o empresário, não é uma coisa fácil para os contadores, não é fácil para os advogados, né? Porque exige uma dedicação, um estudo muito grande, porque a norma não é clara. Sim. Muitas vezes a norma não te dá então, a possibilidade de interpretar de uma maneira uníssona, ou seja, cada um tem uma interpretação, cada um enxerga de uma maneira, e aí o que acontece? Isso gera insegurança jurídica. Bom, por outro lado, nós temos um judiciário hoje que assumiu um papel ativista. Então, um governo que tem um viés arrecadador, né, muito forte, implementa aumentos sucessivos da carga tributária, um judiciário que tem uma postura que já não é tão uma postura estável como era antes, ou seja, hoje existe uma divergência de entendimento, de interpretações acerca de um mesmo tema muito maior do que se tinha antes. Então, tudo isso faz com que haja uma complexidade muito grande, além da burocracia do sistema tributário, que além de complexo, ele é muito burocratizado, né? Então exige que as empresas tenham uma estrutura muito grande dentro do seu quadro de funcionários para analisar e se dedicar exclusivamente às questões fiscais da empresa. Você atua na área trabalhista também? Atuamos também na área trabalhista. Que está bem complexo também a área trabalhista. Esse é um outro ponto bastante importante, né? Tem muito empresário que não está conseguindo mais sustentar a CLT. Está ficando totalmente impraticável, nem inviável. O sistema regulador das relações de trabalho, ele tem um perfil de proteção dos trabalhadores. Isso é muito válido, isso é muito importante. Mas
ao meu ver, ele excede sobremaneira, primeiro porque ele não é muito novo, né? Ele vem sendo adaptado ao longo do tempo, mas ele vem lá da década de 40. Então, ele tem esse perfil que já está um pouco envelhecido, em que pese ter sofrido algumas atualizações. Por outro lado, a regulamentação ela é muito complexa, ela é muito elevada, e ela gera muitos direitos ao empregado, né, que fazem com que o empregador tenha um ônus muito grande para manter os empregos. Eu sempre falo que a advocacia preventiva é a melhor que tem, né? Porque você está antecipando um problema e orientando o empresário a falar, ó, não vai por esse lado, vai por esse, porque senão você vai se ferrar. Então vamos lá, um caso bem clássico que acontece hoje em dia. O empregado chega para ser contratado e ele fala, ó, eu não quero ser registrado porque eu estou recebendo dinheiro do governo. Ou eu não quero ser registrado porque eu estou recebendo, eu estou impedido por algum outro motivo. Qual a orientação que você dá para o empresário quando o funcionário fala, eu não quero ser registrado? Isso entra, sua pergunta é muito pertinente e oportuna, isso entra muito dentro das questões de governança e compliance. Né? Hoje se fala muito em compliance, mas talvez nem todos os empresários estejam esclarecidos a respeito dessa figura que é relativamente recente, né, no Brasil, mas que vem sendo implementada e exigida com muita frequência e com muita ênfase por parte das empresas para que elas tenham regularização. O que você colocou é lógico, é muito importante que a empresa atue sempre num aspecto preventivo, né? Prevenir demandas, prevenir conflitos, minimizar riscos é muito melhor, porque é mais rápido, é mais fácil e é mais barato do que corrigir problemas advindos da não observação desses riscos. Então, dentro desse aspecto, é muito importante que as empresas se preocupem com as suas regularidades, né, com a sua governança, para que elas estejam o mais alinhadas à legislação possível. O ideal é que elas estejam 100% alinhadas. E, para isso, é muito importante que haja uma boa e uma ampla assessoria jurídica, no sentido de mostrar e demonstrar ao cliente, ao empresário, o que ele está fazendo, quais são os riscos do que ele faz, como ele deve fazer para extirpar ou para minimizar ao máximo esse risco. Mas nesse exemplo bem claro que eu te dei, o que você faria? Que orientação você daria? A nossa orientação constante, a nossa posição é sempre que, nesta situação, o empresário não deve contratar. Né? Então, a contratação tem que ser uma contratação que atenda os interesses e as necessidades do empregado, do candidato, mas também tem que atender as necessidades e a regularização da empresa e do empresário. Então, o candidato que chega e diz que não quer ser registrado porque, em primeiro lugar, ele recebe Bolsa Família, ou ele recebe seguro-desemprego, ou ele recebe qualquer outro benefício que ele não pode ser registrado. Que, na verdade, é um crime que ele comete se ele isso configura uma fraude às relações de trabalho e um crime, porque isso nós podemos estar enquadrados entre um crime de estelionato. A empresa também acaba sendo Sim, claro. Né? Então, a empresa tem o dever, enquanto empregadora, de atuar sempre nos limites da legalidade, e é isso que deve ser. Então, numa circunstância dessa, a orientação dada por nós, da Bianconi Advogados, é sempre no sentido que essa contratação não deve ser efetivada e não deve ser formalizada. Você sabe que no Nordeste tem muita gente que está recebendo Bolsa Família, até porque os maiores eleitores do PT estão naquela região, né, Norte e Nordeste. E o que acontece? Eu tenho amigos que têm empresas lá que eles estão numa dificuldade tremenda de arrumar funcionários. Por quê? Porque ninguém quer saber de trabalhar. Porque a pessoa ganha. Tem famílias que recebem 5, 6 mil reais de Bolsa Família, sendo que trabalhando não ia receber a família inteira nem R$1.000. Então as pessoas não querem saber de trabalhar. Isso é uma realidade. Eu tenho 2 casos clássicos no escritório a respeito disso. Uma transportadora que teve um problema muito sério e teve que desativar vários pátios na região, não só do Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Por quê? Porque
essa condição paternalista que o Estado brasileiro assumiu, né? Inclusive nós temos o presidente várias vezes falando que o Bolsa Família paga mais do que os empresários pagam. Isso gera uma tendência de que as pessoas prefiram o que é melhor para eles. Se o presidente da República diz que não precisa trabalhar porque o Estado paga, ajuda, fornece auxílio mais vantajoso do que o salário, então automaticamente nós não teremos esse interesse na busca pelo trabalho. Isso é o preceito básico do socialismo. Exatamente, né? Do paternalismo, não querem que ninguém trabalhe, querem que todos vivam. O grande problema é que não se diz de onde vai vir, qual será a origem desses recursos para bancar tudo isso. Esse é um problema. E aí, o que acontece? Fecharam vários pátios porque não conseguem contratar. Né? Ao ponto de chegar e dizer, olha, grande problema é o seguinte, não tem funcionário, mas as pessoas na cidade ficam o tempo todo nas praças, passeando e tudo mais, porque imaginam que vão ganhar mais sem trabalhar. Por outro caso clássico foi uma... lotados, 10 horas da manhã, segunda-feira. Exatamente. Um absurdo. Então, assim, essa é uma política que nós entendemos que é uma política predatória, no sentido de inviabilizar o franco crescimento da economia brasileira, que nós sabemos que tem total condição de crescer muito, de desenvolver cada vez mais, de colocar realmente o país numa condição de economicamente, um dos mais fortes do mundo, né? E isso tira um grande potencial. Me fala uma coisa, você está acompanhando, com certeza, até como advogado, o desfecho do rombo do INSS, de toda essa bagunça que teve, que sumiram né, com o dinheiro dos aposentados. E usando o próprio governo para repor o dinheiro, não achar os culpados. Né? Inclusive está começando aí uma CPI a respeito disso. Você, como advogado, se um aposentado te procura, que orientação você daria para ele reaver o dinheiro deles sem depender do bom senso do governo? Essa situação foi uma situação, assim, foi uma calamidade, né? Não só no aspecto financeiro, mas no aspecto ético, moral e até da credibilidade das instituições públicas, né? Ou seja, nós temos pessoas vinculadas à instituição, que eram aquelas ONGs, tudo mais, ligadas ao próprio INSS, né, essa autarquia, e praticando descontos sem a devida autorização, com indícios muito fortes de fraude e tudo mais. Aí, num determinado momento, o INSS identifica essa situação, verifica isso, faz um levantamento que não foi próprio, foi através de um pedido dos próprios aposentados. Então, aí já demonstra uma fragilidade, porque, em primeiro lugar, a autarquia não tem controle do que é feito dentro do próprio sistema da autarquia. Segundo lugar, ela pede para os aposentados dizerem, então, nós não sabemos qual é o nível de credibilidade dessas informações. Vamos partir do princípio que todos agiram de boa fé, isso é necessário, é evidente, porque é isso que a Constituição brasileira prevê, né, o princípio da inocência. Mas nós temos que considerar esse fato. E aí o governo vem num viés novamente paternalista, dizendo que vai resolver o problema, diz que vai devolver todo o dinheiro que foi indevidamente desviado desses aposentados, começa a pagar, né? Há uma dúvida ainda do quanto já foi pago, do quanto será, o prazo, as coisas são um pouco nebulosas ainda, né, nesse sentido, e não houve uma apuração efetiva dos fraudadores, não houve pelo menos uma demonstração da iniciativa do governo no sentido de buscar os responsáveis. Agora, houve a instauração, teve início ontem, de uma CPMI, né, para apurar isso, e também agora estão se analisando, verificando aí as eventuais fraudes e tudo mais. Então, essa situação é uma situação que demonstra muito a fragilidade do controle financeiro do caixa do governo. Ou seja, não se sabe quanto tem,
para onde vai, o quanto gasta. A nossa dívida pública aumenta vertiginosamente a cada dia, né, sem um controle efetivo, ou seja, nós vivemos um momento de grande incerteza. E parece que eles desviavam quantias pequenas de cada aposentado, né? Não era coisa significativa. Eu confesso a você que eu não atuo diretamente nisso, então eu não sei, mas pelo que me consta, eram as contribuições na ordem de aproximadamente R$40 de cada conta, mensais. Mas considerando o volume dos aposentados, se chegou à estimativa de um valor aproximadamente R$6 bilhões, em que pese existir uma dúvida em relação a isso e uma possibilidade de se chegar e atingir que sai um valor aproximadamente de 90 bilhões. Então, dizem que foi o maior roubo da história do planeta Terra. E nunca ninguém desviou tanto dinheiro de uma vez só. Infelizmente, nós temos visto numa sucessão de recordes. Sim. Né, o Brasil é lamentáveis, número 1 em tudo, né? Na parte de recordes no sentido de fraudes, desvios de valores, né? Nós tivemos a Lava Jato, sem entrar no mérito jurídico da questão, de como isso foi revertido ou não, mas nós tivemos confissões muito importantes, né? Dentro do processo da Lava Jato. Para usar um como exemplo, porque é claro, o ex-ministro Palocci, Antônio Palocci, ele confessou publicamente, ele delatou várias pessoas, né? Então, não é que houve uma ideia, uma suposição, uma possibilidade de se ouvir falar, não. Ele foi lá e declarou, né? Houve efetivamente uma confissão. Agora me fala, você fala muito em compliance, né? Na reunião que a gente teve lá no teu escritório, você se apega muito nesse tema porque você acha que uma empresa que estabelece uma situação de um compliance bem rígido, ela tende a ter mais sucesso, é isso? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, quanto mais controle uma empresa tiver, quanto mais processos definidos de quem faz, como faz, quando faz, aonde deve fazer, ou seja, quanto deve pagar, quem está autorizado a pagar, quem não está autorizado a fazer determinada coisa, ou seja, essas regras de governança vinculadas a um compliance. Compliance, para quem eventualmente não sabe o que na essência quer dizer, compliance, na verdade, é um sistema de segurança. Ou seja, de controle, né? De controle. Como aumentar a segurança? Como minimizar riscos? Aumentando o controle. Então, quanto mais controle nós tivermos, quanto mais indicadores nós tivermos dos resultados da empresa, mais seguro o empresário estará do caminho que ele deve adotar, dos passos futuros e das perspectivas futuras de resultado. Então, o compliance ele é muito importante. Agora, existe uma visão e uma percepção de que o compliance é um conjunto de regras extremamente rígidas, burocráticas, e que se nós aplicarmos integralmente numa empresa de tamanho médio ou pequeno, vai inviabilizar a atividade da empresa, ela, né? Porque isso é para grandes empresas, grandes corporações. Na verdade, não é. O compliance, como tudo, ele tem um conjunto de proposições para que uma determinada empresa tenha o máximo de segurança, de regularidade e minimização de risco. E cada empresa adota o seu critério de compliance. Exatamente. Cada empresa... Não tem uma regra básica. Existe uma regra global. Sim. E aí a empresa pode fazer um trabalho tailor-made, que é o que nós fazemos muito no nosso escritório, de adequação daquele conjunto de regras do compliance para cada atividade, para cada segmento, para cada setor e de acordo com as necessidades e possibilidades da empresa. O compliance, ele chega no mérito, por exemplo, de proibir que um diretor almoce como um funcionário? Em determinadas situações? Hoje existe um movimento integrativo dentro das empresas. Então, existe um movimento no sentido de fazer com que os relacionamentos sejam menos discriminadores, né? Então, existe essa possibilidade. Mas, em algumas circunstâncias, isso pode ser sim, isso pode ser aplicado. E até recomendado. Pode gerar um problema muito sério para a empresa.
Claro. Principalmente pelo lado trabalhista e financeiro, Claro, né? conflito de interesses. Sim. Hoje em dia há uma preocupação muito grande, o compliance aborda muito isso. As questões de natureza trabalhista, no que tange a coação moral, né, constrangimento, assédio moral, assédio sexual. Hoje tudo isso está muito em ebulição, né, nas empresas e na sociedade. Então, é importante que o empresário estabeleça regras para minimizar isso, né, esses aspectos. Então, é muito importante que haja uma visão no sentido de se diminuir ao máximo o risco. E aí entra o compliance. Você faz parte criminal também, não? Não. A área criminal, nós só fazemos na área criminal tributária. Tá. Então, a área criminal, isso é uma questão principiológica, né? E nós optamos desde o início no nosso escritório de não fazermos direito criminal se não for o criminal tributário. Recentemente, a gente teve aí uma outra polêmica, que foi o caso da Ultrafarma, né? Da Fast Shop, que pegaram eles lá no flagra corrompendo fiscais e etc. Eu te pergunto uma coisa. Vamos lá, o dono da Ultrafarma, foi dado para ele uma necessidade de pagamento de 25 milhões de reais para ele sair da cadeia. Ele saiu. Houve Mas uma ele não redução. pagou. Não, mas houve uma redução. Houve redução do porque valor. houve, na verdade, o judiciário entendeu que eu não participo do processo, eu não atuo no processo, então eu também não posso te dar um posicionamento ou um esclarecimento totalmente fidedigno. Mas pelo que eu tomei conhecimento pelas informações das mídias e da imprensa, o judiciário reconheceu que esse valor que foi arbitrado como fiança, ele representa 5 vezes mais o que o dono da Ultrafarma tem de rendimento e de benefício próprio com a empresa em um ano. Ou seja, a ideia é que ele tem uma renda de 5 milhões de reais, foi isso que eu acabei verificando pela imprensa. Então, se reconheceu que esse valor era exacerbado. E aí entram todos aqueles aspectos que a pessoa tem endereço fixo, não tem antecedentes, todos esses aspectos que mitigam a imposição de uma fiança tão elevada como essa. Agora, é claro que todos esses fatos que foram colocados pela imprensa, né, mas nós temos que levar isso em consideração, são fatos, assim, preliminares dos quais pouco se teve informações. Então, se tirou uma presunção de que houve uma operação, que essa operação é fraudulenta, de que efetivamente houve uma tentativa de corrupção e tudo mais. Claro, existem indícios nesse sentido, e até por isso a Polícia Federal atuou diretamente junto com o Ministério Público. Todavia, eu acho que ainda é muito recente para nós estabelecermos uma relação de culpabilidade em relação a cada um deles, né, nesse aspecto, porque nós não temos as informações devidas. Mas o fato todo é que, claro, hoje a situação é muito delicada, no sentido de que as informações circulam de uma maneira muito mais efetiva, muito mais rápida do que há anos atrás, né? Então, claro, existe uma inteligência policial, uma inteligência da Receita Federal, análise de informações, hoje muito mais rápida, ampla e eficaz do que existia antes. Então, claro que nós não podemos também dizer que não houve, mas eu entendo que nós temos que esperar um pouco mais para verificar, porque também no Brasil nós temos essa questão midiática muito aflorada, né? Sim, com certeza. Então, muito aflorada. São pessoas assim, de alta notoriedade, então, evidentemente, isso também pode, às vezes, contribuir para uma... Quando você veio para a Alphaville, foi bom para você? Os clientes de Alphaville estão te procurando? Como é que está esse lado? Olha, eu estou muito feliz aqui, foi muito bom. O retorno que nós tivemos foi muito bom, até surpreendente, maior do que nós esperávamos, né? Nós temos, sim, recebido e temos sido contratados por clientes daqui,
da região, né? Como eu lhe disse, nós atuamos praticamente em todo o Brasil, mas aqui, especialmente na região aqui de Alphaville, Barueri, Santana de Parnaíba, para nós foi surpreendente esse retorno. Né? Porque nós vimos o potencial, porque a gente imagina que Alphaville tenha um potencial só residencial. Pelo menos quem é de fora, essa sempre foi a visão que eu tive. Né? A gente passa na estrada, você vê que tem algumas empresas, nós sabemos que tem empresas, mas não dá para ter a dimensão da grandeza que tem a Alphaville em relação ao aspecto empresarial. E para nós foi surpreendente, porque é muito grande, é muito forte, tem uma consistência empresarial muito grande. Nós estamos muito felizes e satisfeitos de estarmos aqui. O Dr. Luiz, ele está com a gente aqui no Net Club Alphaville. E eu quero uma opinião sua. O que é para você, em termos empresariais, né, e de captação de novos clientes, participar de um clube de negócios? Olha, mas essa pergunta é clássica, é muito importante. É muito importante participar desses clubes, né? Nós sabemos que hoje o networking é uma questão essencial para praticamente todas as empresas, para todos os profissionais. Por quê? Porque existe um movimento muito grande nessa questão da confiança, da confiabilidade, da indicação, né? Hoje nós nos sentimos como as coisas cresceram demais, nós temos uma oferta de trabalho muito grande em todos os segmentos, e na área jurídica não é diferente. Então, essa questão da confiança que sempre comandou as contratações no âmbito jurídico. Né? O fundamental, o essencial na contratação de um profissional, de um advogado, é efetivamente a confiança que o cliente, que ele desperta no cliente e que o cliente atribui a ele. E quando então, a confiança vem através de uma indicação, tudo melhor. Sim, aí fica ainda melhor. Aumenta ainda mais a responsabilidade, mas a responsabilidade é grande em qualquer situação, né? Claro. Eu costumo dizer, Mazei, que o cliente, quando nos procura, ele busca o advogado para entregar a segunda coisa mais importante que ele tem na vida para que o advogado cuide. Né? A primeira é a própria vida. Né? Uma concepção minha disso. A primeira é a própria vida. A segunda é a paz. Quando um cliente procura um advogado, ele quer restabelecer a paz. Sim. Né? Porque isso é muito importante. Qualquer problema que nós temos, nós percebemos que a primeira coisa que é afetada é a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então, dentro desse contexto... E o advogado, quando é bom, ele tira essa tua preocupação, né? Então, dentro desse contexto, o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso propósito é sempre assumir esta preocupação e fazer com que o cliente se sinta seguro e tranquilo. Sim. Que a resolução do caso dele vai ser buscada. Profissional do direito não pode prometer resultados jamais, e nós não prometemos, mas o que nós prometemos é o nosso máximo empenho, a nossa melhor expertise e o máximo da nossa dedicação e profissionalismo na busca do melhor resultado para o cliente. E aí isso tranquiliza o cliente. E para nós é muito importante, é muito satisfatório quando nós temos um cliente que chega e fala, olha, agora eu estou tranquilo, está nas suas mãos, eu sei que eu estou bem cuidado. Sim. Isso para nós é um objetivo essencial, é crucial. Então, dentro desse contexto, o que nós procuramos sempre fazer é levar aos nossos clientes a melhor estratégia, né? A melhor, nem sempre a melhor é cabível, mas assim, a estratégia que seja mais, que atenda de melhor forma, da melhor forma, as necessidades e os direitos dos nossos clientes. Agora, falando ainda de network, você, nessa tua trajetória, teve alguma coisa que você lembra que você fala assim, pô, esse contato que eu fiz numa altura da minha vida virou a chave? Ah, não tenha dúvida. Isso acontece constantemente. E eu vou até fazer uma declaração aqui. Você sabe que eu sou muito franco, nós já conversamos muito. E eu não faço média. Né? Eu falo a verdade. Para mim, isso é um princípio fundamental na minha vida, em todas as minhas relações, sejam profissionais, pessoais, familiares, o que for. É assim, quando eu cheguei aqui, especificamente aqui no Net Club, eu identifiquei, claro, eu participo de outros clubes e já conheci outros também, dos quais eu não ingressei, mas o que eu identifiquei aqui é que há um ambiente, há uma sensação no ar que esse clube é um clube de negócios. Sim. Então,
é assim, óbvio, qual é o objetivo que nós temos quando nós ingressamos num clube, né? Então, é aumentar o nosso ciclo social de amizade, aumentar o nosso conhecimento, porque nós aprendemos muito com os empresários, né? Eu costumo dizer que o empresário é a nossa maior fonte de conhecimento, porque eu atendo empresas, só para você ter uma ideia, o sistema de gestão do meu escritório é empresarial. Nós temos código de cultura, visão, valores, objetivos, propósito, tudo muito bem estabelecido, processos totalmente estabelecidos, de quem faz o quê, dentro daquela questão que nós chamamos de governança e compliance. Então, para que nós possamos entender a dor do empresário, as necessidades do empresário, nós precisamos estar no ciclo, nós precisamos orbitar o ciclo empresarial, né, para podermos entender. E isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, né, o networking, claro, buscar, até porque eu tenho uma percepção no sentido de que eu não estou só à disposição do cliente. Eu também busco o cliente no sentido de escolher qual cliente eu quero, né? Por quê? Porque é muito importante isso. Nós temos que ver, e dentro de um clube desse, nós sabemos que as pessoas são pessoas de bem, são pessoas íntegras, porque são pessoas que entraram porque foram avaliadas, porque demonstraram a sua integridade ética, moral, empresarial, e isso é muito importante, porque nós não buscamos realizar trabalhos que sejam trabalhos puramente realizadores de um processo, ou seja, eu não vendo petição. Então não é assim, entra no meu escritório, eu vou fazer petições, vou ver. Não, eu vendo inteligência, estratégia, eu vendo perspectivas de sucesso e resultados. Nem sempre os resultados são os que nós buscamos, porque não dependem de nós. Mas, assim, nós vendemos o melhor, a melhor dedicação, a melhor atribuição para atingir esses resultados. Então é importante que o cliente também nos ajude. Eu tenho casos de sucesso no meu escritório que nós só conseguimos sucesso porque a estratégia foi muito bem elaborada, a inteligência foi muito bem feita, foi tudo planejado, como nós fazemos com todos os clientes, muito bem planejado, muito bem estruturado, mas porque o cliente também se dedicou e assumiu a sua função dentro daquela estratégia. Então é importante que nós tenhamos um empresário que entenda o seu papel dentro e a sua relevância dentro daquele processo e nos ajude a alcançar o sucesso. Porque nós sozinhos, sem o apoio, sem o suporte do cliente, nós também não conseguimos realizar um bom trabalho. Com certeza. E o cliente, uma das coisas que eu sempre falo na área jurídica, né, é o cliente ser sincero, verdadeiro com o advogado, né? Porque não pode esconder nada. Você tem um problema sério, você tem que jogar aberto. Você advogado e médico, você tem que ser sincero. Né? Por mais que seja constrangedora essa informação, por mais que seja dolorosa, nós temos que saber a raiz, a essência do problema no seu conjunto total. Porque senão eu não consigo, eu não posso ser tomado no curso do processo por uma surpresa que eu não imaginava que pudesse existir. Por que você não me falou isso? A parte contrária colocou nos autos lá um negócio que eu não sabia. Exatamente. Então imagina, olha... por exemplo, né, uma situação muito clássica. Olha, eu não tenho condições financeiras, eu estou numa situação deplorável financeiramente. E aí entra no processo mostras de que o sujeito tem um patrimônio vultoso. Ou o juiz fez um bloqueio judicial de 2 milhões de reais. De ostentação, ou faz um bloqueio judicial de 2, 5, 10 milhões. Ou seja... Toda aquela tese que nós defendíamos porque acreditávamos e achávamos que era verdade, se comprovou totalmente fragilizada. Então é isso que não pode acontecer. É muito importante que o cliente tenha o papel dele dentro do trabalho do advogado, coopere com o advogado, porque o trabalho jurídico é um trabalho de cooperação. Sim. Né? Eu trago uma expertise, o cliente me traz as outras informações da empresa dele e aí nós unimos forças nesse sentido, né? E é muito importante que nós não sejamos tomados de surpresa em momento algum. Bom, eu acho que foi um bate-papo bem bacana. Conversamos bastante sobre vários assuntos. Eu adorei. Agora eu queria que você deixasse um recado para quem não participa de um clube de negócios,
o teu recado final para incentivar essas pessoas a virem para o Net Club? Olha, como participante de vários clubes de negócio, especialmente, né, o Net Club, que é uma casa, uma família realmente Sim. que é acolhedora, um ambiente muito bom, onde nós percebemos que a vontade de fazer negócios, a vontade, porque mais do que fazer negócios é ajudar, né, é cooperar um com o outro, essa vontade é latente, é efervescente, a gente sente desde o momento que nós entramos aqui dentro dessa sede muito bacana, né? Aliás, eu vou falar, o Net Club tem a sede mais bonita e mais bem estruturada de todos que eu conheço. Que bom. Então, já parabenizo a você, que é o idealizador por Obrigado. isso. E assim, eu acho que é muito importante nós participarmos de clubes de negócios, principalmente por esses pontos que eu coloquei. Primeiro, porque é uma casa de networking e hoje nós precisamos disso constantemente, né? É um ambiente onde nós podemos ampliar o nosso quadro de relacionamento, de amizade, tem pessoas muito bacanas, pessoas muito dispostas também a fazer amizades. E, num terceiro ponto, é um ambiente onde nós temos a confiança de poder abrir o que nós fazemos, os nossos negócios, e saber com que todos estão no mesmo espírito voltado à realização das melhores coisas possíveis para cada um de nós. Bom, eu agradeço a presença, o Dr. Luiz Bianconi, um grande advogado aqui de Alphaville, que eu indico porque, não só por estar com a gente aqui no Net Club, mas também um cara extremamente bacana, tem uma capacidade intelectual para resolver problemas na área jurídica muito grande. Então eu indico o Dr. Luiz. Obrigado. Muito obrigado, Mazei. Foi um grande prazer poder estar aqui com você. Me convide quando quiser, vou ter imenso prazer para tratarmos de outros assuntos. Assim, parabéns pelo seu projeto, pelo que você faz. Muito obrigado por ter me acolhido também no clube. Para mim é uma grande honra poder estar aqui convivendo com vocês e estou sempre à disposição para o que eu puder fazer. Bom, na próxima semana voltamos com o Net Club na TV, o nosso podcast aqui diretamente do Net Club Alphaville. Até mais.